Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora, viva Sérgio. Paulo. Tudo bem? Cá vamos. Vamos continuar com as nossas, com o nosso programas. Eu vou sugerir um termo daqueles complicados. As nossas lucubrações. As nossas lucubrações, ainda sobre as unificações e os novos poderes na Europa. No último programa tivemos a falar na evolução tecnológica que depois foi aplicada na Guerra da Crimeia. Ficamos em falta aqui com o revólver. Pois é. Temos o revólver e ficou em falta. Ficou prometido. O revólver é importante. Não é só pela mítica que o revólver envolve. Não é? É também realmente até pela alteração. A invenção do revólver primeiro é pragmatizar a capacidade de ter uma arma de fogo de repetição. Que depois, aliás, o revólver tem muitas versões, inclusivamente a carabina revólver. O revólver vai aparecer em versões de carabina. Mas onde é que aparece o revólver? Ora bom, as primeiras, o revólver não é propriamente uma invenção americana. O princípio de ter um tiro em revolving, não é? De várias câmaras em sequência, há uma experiência, penso que é um modelo americano, há um primeiro revólver que aparece em 1817 num armeiro do Massachusetts, penso eu, posso estar enganado porque neste momento não estou a consultar nenhuma cábula, que era um revólver de pederneira, portanto, que rodava uma câmara, tinha um tambor, tinha um cano e tinha um feixe de pederneira centrado no exterior que era preciso escurvar cada vez que se rodava o tambor. Digamos que é um dos primeiros. Há mais, mas este é o mais conhecido. Mas, claro, era impraticável pelo facto de ser pederneira e isso acarretava logo uma série de problemas. Mas é uma experiência e nunca teve uso militar tanto extensivo. Se vamos a casos concretos. O revólver também não... O revólver tal como nós o conhecemos, ou aquilo que nós vamos abordar, também não é a primeira arma realmente efetiva, porque os armeiros, por exemplo, franceses e belgas, sobretudo, eu tenho um exemplar belga de 1849, antes do revólver vem um tipo de pistola muito curiosa que é o pimenteiro, que é uma pistola com vários canos. Normalmente é um cilindro com vários canos, já de percussão, chamam-lhe o pepper box, porque parecia mesmo um pimenteiro, tem um anel ou um gatilho e percute ou por cima ou por baixo, uma cápsula de percussão. Muitos deles já com estrias, portanto, dependendo das dimensões. Esse que eu tenho tem estrias, é um exemplar pequeno, portanto, chama-se, tem uma punção que eu defino Mariette Breveté. Sérgio, e aquelas armas pessoais que nós vemos nos filmes, já são revólveres? Aliás, Estou a lembrar, por exemplo, do Conde de Monte Cristo e do... Não, algumas são pequenas, ainda pequenas pistolas até de percussão, que se desatarracha o cano. Não é o revólver, mas vai existir o revólver pessoal, que é um revólver em pequenas dimensões. Portanto, os primeiros revólveres que aparecem são revólveres de transição entre o pimenteiro, que é uma pistola de vários canos, que funciona de forma eficaz. Quer dizer, de forma eficaz, como quem diz, tem que ser muito bem feita, porque se por acaso, calha de uma das câmaras percutir as outras, temos 6 tiros ao mesmo tempo. O que não quer dizer que seja um grande risco, porque se um revólver de transição acontecesse, isso já seria um risco, porque iria bater no cano central. Portanto, isto é uma questão parece um bocadinho complexa, mas à volta de todos estes estudos, há um senhor que é o senhor Samuel Cole, decide estudar uma forma de pegar no exemplo do pimenteiro, pegar no exemplo dos revólveres de transição, que são pimenteiros ao qual é agregado um cano e que está a coexistir um bocado na Europa com a invenção que eu lhe vou falar agora do Sr. Patterson, Sr. Colt,
para ser mais exato, e vai criar uma arma que tem um cilindro que se carrega pela boca dos cilindros, tem um cano alinhado com o cilindro e um sistema de eixo que se articula com um gatilho que é armado manualmente. Portanto, um gatilho, peço desculpa, um percutor armado manualmente, ao qual é acionado pelo gatilho. Portanto, ao armar o percutor, o gatilho vai à frente. É o Colt Paterson. É o primeiro revólver que podemos considerar viável. E sabe quando é? É de 1836. A partir daí, a fábrica Colt, esta arma vai-se disseminando. Deixe-me dizer que, possivelmente nos Estados Unidos, para uso militar ou uso de segurança, os primeiros a adotar estes revólveres são os Texas Rangers, são revólveres que demoram a carregar. Tente imaginar que são 6 câmaras ou 5 para carregar pela boca. Por isso é que nós vemos algo que tem a ver mais com esses revólveres, até com explicar uma certa mítica e algumas gravuras americanas muito giras. É que convinha ter mais do que um revólver. Porque depois de descarregar 5 cargas, das duas uma, ou podíamos delicadamente ao adversário, se não se importa de aguardar enquanto eu vou carregar a arma. Portanto, convinha ter mais do que um, e há uma caricatura de um Texas Ranger que não tem um, tem 4. 2 nos coldres, 2 nas celas, porque aquilo era para ir disparando. Não é? E são usados na Guerra com o México, já não são os Colt Paterson, são os aperfeiçoamentos dos Colts, por exemplo, o Colt Dragoon, o Colt Walker, que são revólveres, um deles pesa 2,1 kg. E que tem o calibre é 45, e que dispara uma posta de chumbo calibre 45, deve ter surpreendido muitos mexicanos na Guerra de 46-47. E agora? Essa arma chega à Europa, correto? Chega à Europa. E sabe como? E como é que ela vai parar depois à Guerra da Crimeia? Sei lá quando é que vamos chegar à Guerra da Crimeia. Está-me a entusiasmar o revólver. Através da Exposição Internacional de 1851 no Palácio, no Crystal Palace de Londres. Exato. Já reinava a Rainha Vitória. O Crystal Palace de Londres, que nós tínhamos o nosso belo Palácio de Cristal, que desapareceu para dar lugar ao Pavilhão Rosa Mota. Ou um OVNI. Estes são aqueles... Está abandonado, mas não interessa. São outras horas e não é diários. A Casa Colt deu-se ao luxo de ter um stand. Já era uma multinacional. Era. Estava lá o stand na exposição de... não sei se é... Eu penso que é a Exposição Universal ou a Exposição Mundial, falha-me o nome, peço desculpa, de 1851 em Londres. E fascinou todos os interessados por armas, que nesta altura o interesse por armas não era nada de politicamente incorreto, porque são lá apresentados outros modelos, ou outras inovações, etc. Ao ponto que a Colt permite que se abram filiais em Londres para copiar, sob licença, estes revólveres, que são demonstrados à Rainha, são demonstrados ao Ministério da Guerra, que são eficazes. A verdade é que são 5 a 6 tiros que um homem pode desfechar sobre um adversário numa época em que tinha que dar um tiro de cada vez. Ou então tinha um pimenteiro, mas que era falível. Portanto, é um sistema eficaz. Para que tipo de... E agora, em que empenhamento de guerra que isto é pertinente? Pertinente, não hierarquicamente, para a cavalaria. Provas dadas por quem? O que é que possivelmente o Sr. Colt terá dito em 1851, quando promovia? Isto foi super eficaz na Guerra com o México, porque a nossa cavalaria, partela, equipada com revólveres, conseguia levar a melhor sob uma força simétrica de cavalaria mexicana de lanceiros, que ficavam muito surpreendidos quando, de repente, a cavalaria americana ou os Texas Rangers descarregavam. Sim. Portanto, a arma pegou rápido. Tanto pegou rápido que levou algum tempo, houve alguma resistência. Sabe que as inovações tecnológicas têm sempre resistências. Por exemplo, o caso da Pedreneira para a percussão em Portugal. Eu acho que estou com um palpite, depois não vamos chegar à Crimeia. Ainda não. Vamos ser assassinados, possivelmente por caminho. Mas
Vamos a Portugal. Mas já estamos perto dos Balcãs já, mas ainda não chegamos aos Balcãs. Mas eu vou ter que ir a Portugal por causa desta questão tecnológica. Tem a ver com a Guerra da Patuleia. Mas pronto, como nós ainda estamos a dever uma Guerra da Patuleia, vai aqui um cheirinho. Nós já tínhamos armas, já tínhamos feito conversões no arsenal, e aliás, quem estudou isto é um grande amigo meu, que é o Dr. Jaime Regalado, que é, para mim, um dos melhores especialistas, se não o melhor especialista em armamento ligeiro em Portugal. Jaime, peço desculpa, tem que ser. Que, ao fazer o estudo sobre a evolução da arma de fogo, precisamente esta questão, nós tínhamos já armas, quando eu disse que só oficialmente, isto estou-me a basear também no estudo que ele fez, só oficialmente é que o Exército adota em linha ou em série as armas de percussão. Nem estou a falar... Eu não estou a dizer que o revólver seja desconhecido em Portugal. A questão é que Portugal não é assim tão periférico. Que não entra é na mecânica e nas mentalidades de algumas comissões militares portuguesas. Quando se dá o rebentar da Guerra da Patuleia, em 1846, nós temos um regimento, 2 ou 3 regimentos, que agora não me recordo quais, equipados com armas de percussão. Mas o general Saldanha, quando se dirige para o Porto, durante a campanha da Patuleia, portanto, estamos aqui a dizer uma coisa que depois será desenvolvida, para as pessoas entenderem, mas ele manda recolher as armas de percussão ao arsenal e manda redistribuir as antigas armas de pederneira. Razões, muitas, até postas pelo Dr. Jaime Regalado. Primeiro, porque as conversões do arsenal não eram completamente eficazes, porque havia tendência a fazer saltar os componentes. E uma das razões, eu cheguei a lê-la na Revista Militar, que é uma das fontes melhores para se conhecer o exército português no período da regeneração, que é a Revista Militar, é que os soldados portugueses eram um pouco destros, manualidade fina, um pouco... Eu estou a tentar ser metafórico, eram um bocadinho brutos, pronto. Deixavam cair, perdiam as cápsulas e as armas não funcionavam. É uma desculpa. Eu li isso. Não é? Portanto, há sempre resistências à introdução tecnológica. E para retornar à Inglaterra, o revólver Colt é um êxito. Sem dúvida, é um êxito. Mas não é que vai entrar não entra imediato como ordenança no exército britânico. Mas, quem é que vai adotar os revólveres? Quem são as pessoas que vão adotar os revólveres, no caso britânico, mas de forma informal? E se calhar metade dos exércitos da Europa faz isso. É classe de oficiais. Qual é a arma, digamos assim, na classe de oficiais, mesmo nesta altura, em que já temos armas tecnologicamente avançadas, com os princípios que são usados hoje, como as estrias? O estriamento é hoje o que define também a munição. Mas o estriamento continua a ser a base da precisão de uma arma, seja ela qual for, desde uma arma portátil a uma boca de fogo de artilharia. Não necessariamente, porque hoje em dia temos até bocas de fogo de artilharia sofisticadas em que a direção é dada pela própria munição, porque é quase um míssil metido dentro de um cano. Mas voltando outra vez atrás, os oficiais ingleses constatam que aquilo é muito melhor que as suas armas de 2 canos, que eles tinham. Havia um modelo inglês que tinha 2 canos laterais de percussão. Há um termo português que é garrucha. Eles em inglês era garrucha. Pesquisar garrucha. Pode aparecer com outros significados, mas nós chamamos de garrucha. Portanto, os oficiais ingleses começam a fazer aquilo que em inglês chama-se o private purchasing. Comprar. Sim. Por sua iniciativa. O regulamento não o proibia e eles deixavam de contar apenas com a sua espada, que é a sua arma de estatuto. Não quer dizer que não fosse eficaz, estamos a falar de espadas que não eram propriamente os canivetes, mas os oficiais ingleses, por exemplo, quando vão para a Crimeia, levam revólveres Colt. Ou Colts de origem americana, ou as cópias já feitos na em Londres. Assim. Tem algumas diferenças. Algumas não se diferenciam porque estão nas punções ao lado dos canos ou nos cilindros. Portanto, os oficiais ingleses começam a dar esse salto tecnológico para se defenderem. Eles sabem que a espada, naquele momento... Porquê é que se acontece isto? Por causa deste salto tecnológico. Eles começam a constatar, a nível de oficiais, que vão ter que se defender de uma forma muito diferente que brandir um sabre. Ou seja, brandir a espada como um estatuto de comando, mas vão-se ter que defender. E onde é que eles já tinham tido essa percepção?
Não vai ser agora na Guerra da Crimeia, que se calhar hoje, não sei se ainda falámos dela. Vai ser aí nas campanhas coloniais. A necessidade que tiveram muitas vezes, de quando são confrontados com nativos, com afegãos, e o sabre não os salvar. E a pistola de 2 canos ou de 1 cano não ser suficiente. Portanto, eles viram no revólver a solução ideal para ter uma defesa próxima e que conseguisse, ainda por cima, num calibre. Porque há vários calibres. O Sr. Colt fez os seus revólveres entre o calibre 31, que é o 9mm, mais ou menos, que é um calibre relativamente pesado, mas não tão pesado quanto isso, e o calibre 44 Colt, que levava uma substancial carga de pólvora e os meus amigos das armas, colecionadores de armas, que perdoem se eu disser aqui um grande erro, mas a capacidade cinética de impacto por exemplo, um Colt Walker 1849 ainda é quase a mesma, por exemplo, de um 357 Magnum atual. Pois, existe o Colt 44, eu estava-me a lembrar da Magnum. Sim, exatamente. Isso não é um revólver. Peço desculpa, um dos meus atores preferidos, o Sr. Clint Eastwood, no papel de artilharia, não usava um revólver. É uma peça de artilharia portátil. Um 44 Magnum para um carro, possivelmente. Portanto, agora imaginemos o que era na época, com pólvora negra, ter uma arma que fazia quase o mesmo efeito e acertar no adversário. Porquê essa necessidade de ter uma arma, um revólver, com poder derrubante tão grande? Se formos para a realidade dos Estados Unidos, também é um pouco atemorizante. Mas por alguma razão, por exemplo, questões de peso, a Colt faz com o modelo 31, que era relativamente eficaz por um alvo simétrico. Levar uma posta de chumbo de 9mm também não é agradável. Mas levar uma posta de chumbo de 11,43mm é menos. E qual é a utilidade? É que os oficiais ingleses, ainda estou aqui a remeter-me aos oficiais ingleses, quando vão para as campanhas coloniais, eles não param. Eles, quando estão na Crimeia, continuam em guerra no Afeganistão, estão em guerras coloniais quase anónimas no Extremo Oriente. Quando vem, por exemplo, um Pathan afegão, o Pathan é uma das grandes tribos do contexto afegão. A maior parte ou um derviche no Egito, ou seja, onde for, estes povos tinham uma tendência a fazer uma coisa. Eram consumidores, ou lançavam-se para o combate, diz-os, e eu não estou a dizer nada que não seja historicamente comprovável, haxixe. Drogavam-se com haxixe e tudo que aparecesse. Provavelmente algum opiáceo. Portanto, com opiáceos que desalteravam completamente a capacidade de sofrer dor. Portanto, vinham completamente alterados. E se temos um soldado de infantaria inglês que está com um Enfield e com uma baioneta, Paulo, eu mando-lhe um 577, porque é o calibre, o ponto 577 é o calibre do Enfield P53. É uma munição substancial que, quando atinge o adversário, se eu atingir no tronco, tem uma entrada, é um buraco, a saída possivelmente sai à minha mão. Portanto, aquilo fazia estragos terríveis, porque leva ossos. A capacidade destrutiva destas munições é terrível. Acertar num braço não é ficar com um buraco no braço, o braço desaparece. Acertar na cabeça, pronto, evito-me de fazer mais descrições, porque sei que... É um bocadinho gore. É um bocadinho gore. Agora, temos oficial, temos um Pathan que vem a correr para ele com uma cimitarra, ou com uma espada, ou com uma lança, qualquer coisa bastante perigosa, ou até mesmo com uma arma de fogo, seja o que for. E tem uma pistola de um tiro. Dá-lhe um tiro, abate um, mas eles vêm ele e os primos e os amigos e a família toda. Ele também precisa ter um revólver, mas precisa ter uma arma que tenha efeito de, como se chama muitas vezes, o efeito parada, o efeito derrubante. Ora, melhor que o 31 é o 44. Por isso eles gostam, os ingleses adquirem grandes quantidades para as campanhas coloniais no tal private purchasing, os revólveres de calibre pesado. Porquê? Porque tem a capacidade, quando desfecha um tiro, vai parar o adversário. E depois também, se vierem a acompanhar outros adversários, o efeito psicológico de ver o outro a ser
Sim, mas a virar papa, quer dizer, quando, depois de levar um tiro. E depois o outro logo a seguir e o outro logo a seguir. Dizer, exatamente. Há uma possibilidade de passar os oficiais ingleses rapidamente os oficiais ingleses rapidamente também conseguem adaptar-se com esta nova arma, haver uma possibilidade de aumentar a sua própria sobrevivência no campo de batalha. São os únicos? Não. Entretanto, em revólveres, estamos parados? Não. Na Bélgica e na França está-se a estudar o tipo de revólver. Recorda-se no último programa. Os ingleses estavam a criar os mosquetes e os austríacos, eu até referi os dois casos, do P-53 da Enfield e o Lawrence austríaco. Excelentes fuzis ou mosquetes de percussão, balisticamente ótimos, e a Prússia, calmamente a desenvolver algo diferente. Sim, senhor, estriado, mas com mais um acrescento, retrocarga. Em relação aos revólveres, o Sr. Colt produziu excelentes revólveres, que tinham um pequeno problema. Eram pequeno ou não? Tinham que se carregar pela boca de tambor, como eu já disse. Havia aqui várias hipóteses, ou se usavam vários, ou então havia uma hipótese, que surgiram algumas versões, que era puxar o eixo do tambor à frente, retirar o tambor e meter outro. Literalmente como se faz com uma pistola automática. Que se retira o carregador, introduz o eixo de carregador e manobrador à retaguarda e munição na culatra. Há versões em que realmente não se anda com dois revólveres, anda-se com... Cheguei a ver isso. Com um cinto um pouco estranho, com vários tambores carregados. Portanto, pelo menos dava alguma possibilidade de trocar o tambor, puxando o eixo do tambor à frente, trocar. E na Europa? É engraçado que a Europa, por vezes, algumas inovações dos Estados Unidos, isto é especulativo, vale o que vale e podemos ser contestados pelo que vamos dizer. Mas, se alguém tiver alguma, em última análise, alguma teoria melhor, pode manifestá-la. Aliás, gostávamos que o fizessem. É sinal que nos estão a ver. Nós por acaso tivemos um comentário relativamente ao combate entre a Rússia e o Japão no programa da Guerra do Pacífico. Por acaso, a pessoa que fez o comentário estava-se a referir a um combate entre a Rússia e o Japão durante o período da Primeira Guerra, portanto não fazia sentido, mas é pertinente. Não, mas é pertinente primeiro porque estava atento e se calhar até deixou ali moto para um programa. Por vezes isso é importante. Mas voltando à questão do que acontecia em termos tecnológicos, se o revólver está a ser desenvolvido nos Estados Unidos com sistemas que giram à volta do mesmo conceito, portanto, da avancarga ao tambor, por exemplo, há uma coisa muito característica nos revólveres americanos desse período, da Colt e depois de outros concorrentes, que é a vara de recarga, porque é preciso meter... há várias maneiras de carregar um revólver desses. Ou era uma carga de pólvora por polvorinho, ao qual se introduzia depois não é uma munição... Os primeiros levam munições esféricas. Eles é que vão encaixar a estria do cano. Mas depois são os cónicos convencionais. Isso é quase um tiro. Deus-me livre carregar isso, depois ainda estar a meter as cápsulas por trás. Portanto, era necessário estar a rodar o revólver, carregá-lo pela boca do tambor, e depois era necessário estar a rodar e a meter as cápsulas. Depois surge o cartucho militar, que é o cartucho composto, que é introduzido, praticamente é um cartuchinho com pólvora, com a munição, que é introduzido rodando, mas depois é preciso que ele fique bem preso dentro do cilindro, do tambor, para ser mais exato. Sim. Então é preciso a vara, uma vareta que está por baixo, que aparece nesses revólveres, que é preciso manobrar para atacar bem, para ele ficar bem preso, porque senão o que é que acontece? Se ele não ficar bem preso, o revólver se virar, corre-se o risco de sair as munições incorre nesse risco. Portanto, é necessário que se fique bem atacado e bem carregado. É um processo moroso. Ora, a Europa, o que não invalida que tivéssemos excelentes revólveres Colt com essas limitações que eram superadas, como eu disse, ou por ter dois, ou mais, ou por trocar tambores. Na Europa, há um senhor, se não me recordo se francês ou belga, quando eu disser que não me recordo, isto os nossos ouvintes aí de ver.
É uma questão de googlar e aparece. Exatamente, porque eu não sou dono dos pormenores todos. Exatamente. Eu digo, eu detesto cábulas. Já sabe muitos pormenores. O senhor Casimir Lafourche, que decide pronto, estava inspirado, decide criar um revólver de retrocarga com um sistema um pouco bizarro, que são os cartuchos Lafourche, que aparecem praticamente logo na década de 1850. Tem em mente, porque eu posso vir a perder normalmente nos detalhes, tem só um pequeno problema. Nunca vão ter o poder de fogo de um revólver Colt, porque o revólver Colt, apesar das limitações que tem a nível de repetição ou de recarga, comporta sempre uma grande capacidade de fogo. Tanto de potência, de saída à boca do cano, e de impacto. O revólver Lafourche não vai ter tanto nunca vai conseguir ter essa particularidade, mas vai ter uma particularidade interessante, porque é contemporâneo. Está a ser desenvolvido entre a França e a Bélgica, entre as fábricas francesas e Liège. Eu digo Liège porque é o centro de excelência da tecnologia militar belga. E note, volto a dizer, um país recém-criado e como é que de repente dá aquele salto. É uma coisa impressionante. Esse revólver Lafourche acontece curiosamente com todos os países recém-criados naquela altura. O revólver Lafourche são umas... É a primeira munição composta, é um cartucho tem material, não é bem latão, mas portanto, munição cónica, tem um cartucho de um material que será latão, mas por vezes até nem sei se será cartão. Há versões que parecem pequenos cartuchos de caça, calço metálico, corpo de cartão. Quem tiver cartuchos de caça sabe o que é que eu estou a dizer. Agora até são plástico, mas os mais antigos eram aqueles, portanto, os corpos de cartão, e é encaixado lá o projétil. Agora, como é que aquilo era percutido? Tinha um pino na vertical, portanto, na retaguarda do cartucho, tinha um pino na vertical que tinha uma cápsula de fulminato de mercúrio pousada não no ar, não era fogo central, mas era um fogo lateral. Portanto, aquele pino que estava incrustado, a munição era um bocadinho complicada de fazer. E era isso que retirava um bocado de capacidade de poder de fogo ao revólver, naquele sentido da projeção de força cinética ou da potência da carga. Portanto, tinha o pinozinho, armava o cão batia no pino e percutia o cartucho. Mas qual era a vantagem de ter estes cartuchos? É que eu já não tinha que fazer isto. Eu abria uma portinholinha ao lado e metia cartucho, disparava. Depois, abria a portinha ao lado, metia a meio passo, rodava, caíam os cartuchos. Aliás, se eles não quisessem cair, eu puxava a própria cartucho pelo pinozinho. Portanto, isto para dizer que, simultaneamente, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que adota perfeitamente o sistema Colt. Até, inclusivamente, tenho que dizer, o sistema Colt é copiado praticamente por um dos maiores fabricantes, não dos maiores, estou a extrapolar um pouco, por um dos mais conhecidos fabricantes, ou por uma marca muito conhecida de armas, que era a Adams. Porque se o Colt entra em Inglaterra como representante, o qual até se fazem as tais cópias Colt londrinas, que são conhecidas para os colecionadores, ao o revólver Adams, que é exatamente ou quase igual ao Colt, com umas diferenças no desenho. Nós temos oficiais ingleses que vão para a Crimeia, que ainda não vai ser hoje, lamento. Sim, mas estamos a contextualizar as alterações tecnológicas que foram feitas a nível de armamento que vão ter impacto. E se calhar a Crimeia não vem tão cedo, porque a questão da tecnológica, se calhar vai ser agora uma abordagem daqui para a frente. Tecnológica, sim, temos tido há muitas alterações. Temos tido a seco das pessoas. Exatamente. Portanto, a Adams vai criar, a Adams e a Tranter vão criar as suas próprias versões de revólveres de percussão, e depois vai surgir, na Europa continental, um dos mais conhecidos é o Lafourche. O revólver Lafourche. Quem é que vai adotar o revólver Lafourche? O exército belga. A Marinha Francesa, por exemplo, cria modelos substancialmente grandes de revólveres Lafourche para dotar os próprios marinheiros. É dotação não é dos oficiais de marinha, da Armada Francesa. Estamos a falar de dotação de marinheiro.
Eles em 1870 ainda estão com o revólver Lafaucheux. Eu conheço uma fotografia, são uns revólveres enormes. Talvez para compensar a questão do poder de fogo. E o exército francês. E não só. Porque quando chegamos, por exemplo, o revólver Lafaucheux vai entrar em Portugal. Nós sabemos que o revólver Lafaucheux entra em Portugal e também é adquirido por oficiais do exército português. Em que sentido? No private purchasing. Sim. Na compra privada. E onde é que também vamos ter o revólver Lafaucheux em todo o seu esplendor, passa a expressão, esplendor do uso, na Segunda Guerra Carlista, porque o revólver Lafaucheux entra na Espanha e é copiado em Espanha em quase todas as fábricas do País Basco. Portanto, mas aí justifica-se porque a Espanha copia tudo e, portanto, é normal que eles tenham copia tudo. Nós todos copiam uns dos outros. Estamos a ser mas os espanhóis gostam bastante de copiar. O Paulo não resiste. Mas há excelentes cópias, ou excelentes versões espanholas do Lafaucheux. E o Lafaucheux, aliás, o cartucho Lafaucheux tem uma vantagem. É usado para tudo. É usado para revólveres. Apesar de ser um cartucho aparentemente frágil, e nós hoje não vamos chegar ao cartucho metálico. Portanto, já começamos a ver que a Guerra da Crimeia ainda vem um pouco longe. Não é? Prefigura-se. Lamento, público, mas vai ser assim. Estamos a entusiasmar-nos com a questão técnica. É provavelmente a primeira guerra moderna no sentido do conceito de guerra que nós temos nos dias de hoje. E se calhar vamos gastar alguns programas para prefigurar, porque as guerras que nós temos previsto falar, todas elas... Para se entender isto, vamos ter que passar pela via tecnológica. E o tempo que temos, temos de fazer esta gestão. Mas, até para terminar... o cartucho Lafaucheux vai ser usado para a caça. Caçadeiras Lafaucheux. Abre a caçadeira, ficam os 2 pininhos de fora. E eu tenho uma também, uma pistola Lafaucheux de 2 canos. Parece chama-se cano basculante. Eu carrego numa patilha, o cano bascula para a frente, eu meto 2 cartuchos, fecho, armo e fazia fogo. Agora não faço, até posso ir preso. Portanto, é uma antiguidade, faz parte da antiga coleção do meu pai. Portanto, se formos a ver bem, o cartucho Lafaucheux pode ter menos poder que uma carga de um Colt, uma carga de pólvora do sistema convencional de antecarga. Mas tem um sistema mais eficaz. Eficaz no sentido mais simples. Mais simples. Está a ver, por exemplo, a questão que eu punha das espingardas de infantaria de antecarga, com percussão, balisticamente maravilhosas, mas... o fuzil prussiano não era balisticamente maravilhoso, mas permitia duplicar ou triplicar a capacidade de fogo de um soldado de infantaria. O revólver Lafaucheux pode não apresentar a complexidade ou a maravilha de poder de impacto de um Colt. Mas a verdade é uma, em termos de rapidez. Estes são 2 dos pontos principais de partida para depois evoluir a arma de infantaria e o revólver. E não estamos a falar da artilharia, porque nós vamos dedicar um programa à artilharia. Possivelmente vamos seguir esta linha, já vamos. Estamos aqui a tomar decisões no ar, que é uma coisa ótima. Sim. Adoro esta rádio por causa disso. Porque se calhar no próximo programa também vamos transportar estas inovações a nível do portátil, ou do ligeiro, para a artilharia. Eu penso que é a condição essencial para nós nos comprometermos então a fazer esta abordagem às guerras da Crimeia, à guerra entre os prussianos e os dinamarqueses, à guerra entre austríacos e prussianos e finalmente à guerra franco-prussiana. E sem isto não se consegue entender do que é que vai ser depois de 1871. Por isso, Paulo, vamos continuar na senda da tecnologia, porque nós até estamos a fazer uns programas ótimos, que são a versão da guerra em relação à Revolução Industrial. Exatamente. A guerra a adaptar as alterações da Revolução Industrial. E pergunto-me a mim próprio, e finalizo mesmo aqui, se também estas alterações da guerra em relação à Revolução Industrial também não vão ter eco na vida dos civis, na vida civil. Sim. Vamos a ver. Sim. Porque se calhar o desenvolvimento da ferrovia para uso militar, depois desenvolvida para uso militar, isso é o desafio que fica feito. A ferrovia é consigo. Sim, a ferrovia é comigo, eu prometo que vamos ter um programa em que eu vou falar da ferrovia. A ferrovia militar. Exatamente. Portanto, fica feita a promessa. Hoje feita a promessa. Foi um programa cheio de promessas. É verdade. Paulo, Sérgio, cada vez
Não, é sempre um prazer falar sempre consigo, um prazer. mas isto está-se a tornar um enorme desafio. Nós agora temos os programas planeados e até estamos com... Eu adoro termos programas planeados e depois não seguimos o planeamento. Mas dá-nos um gozo tremendo. Dá gozo, espero que dê gozo aos nossos ouvintes. Exatamente. Paulo, sempre a considerar. É um prazer, Sérgio. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.